Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, nós estamos dando início a mais um ano formativo para os nossos ministérios e nós queremos aprofundar o tema que nos foi dado pelo Santo Padre, no encontro em que ele teve com Moisés, nosso fundador, em que ele dizia que a obra Shalom, nesse tempo, deveria consolidar, buscar consolidar tudo aquilo que Deus já nos deu. E, nesse sentido, que o Papa pedia ao Moisés, orientava ao Moisés e assim a toda a obra, é que nós mergulhemos naquilo que Deus nos deu, que Deus mergulhemos nos dons com os quais Ele nos enriqueceu, para a partir desses dons nós continuarmos avançando. Por isso que num carisma, na comunidade, nós estamos sempre recordando as origens, recordando o que é básico, recordando aquilo que não pode ser perdido, a fim de continuar servindo a Deus segundo o dom que Ele nos deu, servindo a igreja, servindo a humanidade, segundo o carisma próprio da comunidade. E aqui no Ministério de Pastoreio nós vamos aprofundar esse tema, consolidar. E vamos começar hoje voltando à origem da comunidade, voltando ao início da obra Shalom, lá em 1982, quando foi surgindo o Ministério de Pastoreio Shalom. Quando Deus nos deu a graça de compreender que nós precisaríamos de ter uma estrutura para que as pessoas evangelizadas pudessem crescer. É nosso desejo durante esse ano de 2017, ano em que a obra completa 35 anos, é nosso desejo fortalecer os grupos de oração, fortalecer o Ministério de Pastoreio, porque o grupo de oração, o Ministério de Pastoreio, é o trilho da obra Shalom. É aquele trilho que permite que o trem entre em movimento, que o trem tenha novos vagões. Nós podemos ter muitas coisas, mas se nós não tivermos o trilho, o trem não vai seguir com velocidade. Então, consolidar o grupo de oração, consolidar o seu ministério é fundamental para que o carisma Shalom chegue àqueles que são evangelizados. Então, nós vamos começar indo para o histórico, para o anexo 1 do histórico dos escritos, onde nós temos aquele primeiro histórico que foi relatado pelo Moisés em 1984. Em 1984, ou seja, a obra tinha 2 anos de fundação, 2 anos em que havia sido inaugurada a lanchonete, o Moisés nos fala o que já havia na obra. São pequenas observações que nos fazem entender que o grupo de oração é constitutivo da obra Shalom, é aquela célula importantíssima da obra. Então, no número 9 do primeiro histórico, o Moisés dizia: sentimos-nos como uma companhia de pesca, uma companhia que pesca e forma almas para Jesus Cristo, e as envia ao mundo para ir construírem o reino de Deus. Então, naqueles 2 primeiros anos, os primeiros já entendiam, nós somos uma companhia, ou seja, nós somos vários irmãos com funções diversas, uma companhia que pesca e forma almas para Jesus Cristo. Ou seja, nós vamos lá no meio do mar, nós vamos ao mundo evangelizar, atrair as pessoas para Jesus Cristo, mas quando essas pessoas vêm, nós devemos também formá-las para Jesus Cristo e formá-las para enviá-las ao mundo, para ir construírem o reino de Deus. É o número 9 do primeiro histórico. Então, a gente já compreendia ali que a evangelização Shalom tem 2 etapas. O primeiro anúncio, quando a gente joga a isca, e aí são os eventos, e aí são os seminários de vida no Espírito Santo, são as artes. Nós atraímos as pessoas que estão afastadas de Deus, mas a pessoa ter o toque da graça não é o bastante, é preciso que ela cresça na graça. E para ela crescer na graça, vem a nossa missão de formar essas almas para Jesus Cristo. No número 10, o Moisés descreve o que havia lá na obra, naquela primeira casa do Shalom, né?
quando só havia ali em Fortaleza o primeiro centro de evangelização. Ele dizia, como linha de frente possuímos lanchonete, livraria católica, uma oficina de trabalhos artesanais para a evangelização. Sentimos, entretanto, que o Senhor suscitará novos meios e novas frentes de trabalho. Então, havia esses meios para evangelizar, a livraria, a lanchonete, a oficina artesanal, mas já se esperava que Deus desse outras iscas, como hoje nós temos a comunicação, as bandas, as artes em cada missão, tudo para atrair como frente apostólica. Depois, o Moisés fala no número 11 da capela, da presença do Santíssimo Sacramento, ou seja, desde o início nós tínhamos a adoração ao Santíssimo Sacramento como algo muito importante para os membros da obra. No número 12 ele fala da Santa Missa, em que acontecia a cada domingo e que fazia com que os fins de semana fossem super movimentados no centro de evangelização. E no número 13, que é o último parágrafo do histórico, ele diz, além destas atividades que atraíam as pessoas para o centro de evangelização, funcionam atualmente na casa 13 grupos de oração, dentre grupos para iniciantes, adultos, jovens, adolescentes e crianças. Então, eu acho esse parágrafo muito importante. A obra Shalom, no seu início, já se entendia como um grupo, já entendia como meio de trabalho, meio de evangelização. O grupo de oração para iniciantes, para os que estavam chegando, os grupos de crescimento para adultos, para jovens, para adolescentes e para crianças. Então, a gente já entendia que era importante colocar as pessoas em grupos afins para ter formações específicas. A gente já entendia que os iniciantes tinham que ter o seu caminho próprio, que aqueles que já tinham feito o seminário de vida no Espírito Santo tinham a necessidade de aprofundar a fé, então formar um grupo de crescimento. Então aqui é uma beleza a gente ver que quando o carisma Shalom surgiu, ele já surgiu com essa sabedoria dos grupos de oração. É uma riqueza a gente se organizar em grupos de oração. Depois, no histórico dos 10 anos, que é o segundo anexo dos nossos escritos, nós vemos o Moisés, em 1992, descrevendo as atividades da obra. No número 73 dos escritos, ele vai descrever como a casa naquele tempo ficava tomada de jovens, tomada de adultos, como depois da inauguração do Shalom o trabalho foi se intensificando. E ele diz, todos os dias a casa ficava tomada por jovens e adultos, especialmente nos finais de semana. Eu acho que nas nossas missões também é assim, graças a Deus. Pois tínhamos a Santa Missa e algumas atividades artísticas. Surgiam os primeiros grupos de oração que necessitavam do nosso pastoreio. E aqui no histórico, pela primeira vez, se usa esse termo pastoreio. Os grupos de oração precisavam do nosso pastoreio. Ou seja, aqueles primeiros, eles tinham que se envolver como o bom pastor com aquelas ovelhas que chegavam ao rebanho. Aquelas pessoas que Deus juntava aos primeiros, elas precisavam de um cuidado de alguém que se dedicasse como pastor. E a gente lembra que, dentre os primeiros, não havia pessoas formadas, não havia padres, os primeiros eram leigos, eram jovens. E esses jovens tinham que exercer um carisma de pastoreio. Tinham que agir como Jesus bom pastor com aqueles que chegavam. Tinham que dar descanso, tinham que dar alimento, tinham que ensinar a rezar. Tinham que agir com uma caridade imensa para fazer aquele grupo ou aqueles grupos crescerem na fé. E por isso que nesse número 73 ainda o Moisés diz, a obra crescia e o nosso compromisso com Deus e uns com os outros se fortificava. Ou seja, à medida que a obra ia crescendo, que os grupos de oração iam crescendo, a obra ia se fortalecendo, também cada irmão, cada responsável ia tendo que se comprometer mais com Deus.
Nesse sentido, a gente entende como pastorear almas exige de nós um compromisso maior com o Senhor. A responsabilidade de cuidar de pessoas que Deus atraiu para a igreja é algo que faz com que a gente tenha que se comprometer muito com o próprio Deus e com aqueles que estão na obra, porque é esse compromisso que vai nos abastecer, que vai nos capacitar para servirmos aos nossos irmãos que chegam. Depois, no número 82, que dizia que a obra crescia, e no número 85, nós vemos que dentre aqueles que iam se juntando a nós, havia aqueles que tinham já certa liderança. Dentre aqueles que vinham para os grupos de oração, havia aqueles que precisavam de um pastoreio mais próximo. O 85 diz, nesta época, começamos a trabalhar com algumas pessoas vindas dos grupos de oração que pastoreávamos. Ou seja, aqueles que haviam acabado de chegar e que estavam progredindo no grupo de oração, perseverando no grupo de oração, eles foram trazidos também para o engajamento. Eles foram trazidos também para o serviço. E aqueles primeiros, que eram os pastores, começaram também a trazer as ovelhas para servir com eles. E esses precisavam de uma dedicação maior, dizia. Eram líderes que precisavam ser formados e pastoreados mais de perto. Então aí cresceu entre nós aquele acompanhamento pessoa a pessoa, aquele modelo de discipulado, o Shalom, que imita o de Jesus, vinde e vede, venham para a nossa casa, façam a faxina conosco, rezem conosco, vamos servir juntos. Um discipulado que não era só estar no grupo de oração, mas crescer na fraternidade, crescer na convivência, fazer tudo juntos, né? Então, os primeiros pastores, né, eles perceberam essa necessidade de pastorear mais de perto, de trazer para perto aqueles que precisavam de um acompanhamento pessoal, os líderes. E aí surgiu o que eles depois chamaram de grupos de engajados, e depois veio a ser a comunidade de aliança, né, como diz aqui o histórico. Então, a obra foi crescendo e no artigo 86, no número 86, o Moisés diz, a obra continuava seu curso e começamos a organizar os grupos de crescimento, os ministérios e a coordenação pastoral. Então, a obra foi crescendo e se começou a organizar o que hoje a gente chama de coordenação apostólica. E dentro dessa ação apostólica, começou-se a organizar os grupos por fases de crescimento, né? E depois a gente vai ver como surgiu o caminho da paz. Nesse tempo não existia o caminho da paz, mas já existia a necessidade de estruturar os grupos de crescimento. Como essas pessoas vão progredir na fé? Elas precisam de um caminho. Como organizar isso? Em 1992, já se sentia essa necessidade. Em 1996, era coordenador apostólico da obra Shalom o padre João Wilkes. Na época não era padre. E naquela época ele escreveu um livro sobre o pastoreio dos grupos de oração Shalom, porque nós já estávamos presentes em outras cidades fora de Fortaleza e essas missões precisavam de orientação. E ali ele foi escrevendo esse livro em 1996, em que se definiam as características do grupo de oração Shalom, características do pastor Shalom. E se sentiu necessidade de já ter uma orientação para a formação dos grupos. O grupo que acabou de fazer seminário, que formação deve ter? O grupo que já tem 7, 8 meses, 1 ano de caminhada, que formação deve ter? E foi aí que surgiram os ensinos para grupos de oração, primeira fase e segunda fase. O que seria hoje o querigma e a filoteia. Então, era o carisma Shalom, os irmãos da primeira hora sentiam necessidade de que aquele que chega no grupo de oração tenha um caminho concreto a ser trilhado, né, para crescer na evangelização, porque nós precisávamos pescar
e formar. E o lugar onde nós íamos formar essas pessoas seria o grupo de oração. Então, esses livros foram escritos sobre o pastoreio Shalom, foram usados, e em 2007 e 2008, entre 2007 e 2008, a assistência de formação, junto com a apostólica na época, e alguns irmãos foram convidados pelo Moisés para pensar o caminho da paz. Então, em 2007, a comunidade já tinha 25 anos. Foi o ano do nosso reconhecimento pontifício. Então, vamos concretizar o caminho para os grupos de oração. E foi ali que se lançou a base do caminho da paz, né? Foi em um retiro de fim de semana que se discerniu, olhando para toda a história dos grupos de oração, o que é que costuma acontecer? O seminário de vida, depois um tempo de aprofundamento da vida no espírito e o uso dos carismas, o aprofundamento do querigma, depois crescer na amizade com Deus, depois trilhar um caminho mais forte de conversão, de engajamento, depois crescer na comunhão fraterna, crescer no espírito de ser igreja, a fase koinonia, depois a fase martiria, né, o dar testemunho, o ir até o sangue, o dar a própria vida para testemunhar a fé. E assim foram criados as fases do caminho da paz, foram esclarecidas as fases do caminho da paz e foram criados materiais para cada fase. O manual do pastor, né, que orienta cada reunião do grupo de oração, o estudo bíblico e o caderno de oração, que são suportes para o irmão viver aquela fase no seu grupo de oração, na sua vida pessoal, né, trazer para a sua vida pessoal a experiência daquela fase e aprofundá-la na oração a sós com Deus. Depois, o livro de formação, que é um livro que ajuda também, cada fase tem seu livro, e assim surgiu o que nós hoje chamamos de Caminho da Paz, e que você usa no seu grupo de oração. Isso é fruto de anos de caminhada, né, e de uma alegre caminhada de crescimento dos irmãos. Nós vamos agora falar sobre algumas características do grupo de oração Shalom. Nós falamos até agora sobre esse histórico, e é bom você partilhar um pouco com seu irmão sobre isso, porque nós vamos falar agora sobre características do grupo de oração. O que era que você já sabia desse nosso histórico? Você sabia que desde o início da nossa ação evangelizadora, os grupos de oração já surgiram como uma necessidade? Partilhemos. Então, vamos lá, né? Então, características do grupo de oração Shalom. Para nós consolidarmos essa marca da obra Shalom, esse dom da obra Shalom, que é o grupo de oração e o ministério de pastoreio, é importante a gente ver aquelas características que desde o início estão presentes nos nossos grupos de oração e que você, como pastor de grupo de oração, deve primar, deve assim prezar, deve zelar para que essas características sejam sempre presentes em cada reunião, sejam presentes no seu grupo de oração. Quais são essas características? Primeiro, o grupo de oração Shalom, ele é formado a partir de um seminário de vida no Espírito Santo.
A porta de entrada é o seminário. Nós temos o grupo de iniciantes, que prepara para o seminário de vida no Espírito Santo, mas o grupo de oração surge daquela experiência do Pentecostes. Surge da experiência de uma efusão do Espírito Santo, daquela constatação que o Espírito Santo nos habita e quer nos conduzir para que a nossa vida seja uma vida no Espírito. Então, eram aquelas pessoas que nós, antes do seminário de vida, que vivíamos uma vida natural, uma vida na carne, uma vida sem a visão dos planos de Deus, sem discernir a obra de Deus, nós vivíamos sem perceber a presença de Deus em nós. E a partir da experiência do seminário de vida, nós experimentamos que Ele está vivo, que Jesus está vivo, que Ele nos dá o seu Espírito, que o Espírito fala em nós, reza em nós, orienta as nossas vidas, nos dá entendimento do que fazer. E esse mesmo Espírito nos dá dons carismáticos, diversos dons, dentre eles os dons carismáticos, que nos permitem rezar, que nos permitem servir uns aos outros na oração. E aí, esses grupos formados a partir do seminário de vida no Espírito Santo vão ser grupos que vivem como os primeiros cristãos. Porque as primeiras comunidades cristãs, elas surgiram desse Pentecostes, como nós vemos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 42. A partir da experiência de Pentecostes, eles mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos. A comunhão fraterna, a fração do pão e as orações. E ali a gente vai vendo as características daquelas primeiras comunidades: o estar junto, o rezar junto, o celebrar a Eucaristia juntos. Diz ainda a palavra de Deus: eles que tinham abraçado a fé, reuniam-se e punham tudo em comum. A comunhão de bens, vendiam suas propriedades, dividiam-nos entre todos. Eles a cada dia louvavam a Deus e gozavam da simpatia de todo o povo. E o Senhor acrescentava cada dia ao seu número os que seriam salvos. Então, era aquela vivência de grupo de oração, atraía outros. A maneira como eles viviam a vida no Espírito fazia com que outros simpatizassem e também quisessem vir. Então, nós temos essa característica de vida comum, de assiduidade no templo, de unanimidade na oração. Depois, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, também nós temos outras características desses primeiros cristãos que os nossos grupos de oração também vivem. Eles eram um só coração e uma só alma. De fato, os nossos grupos de oração, eles vão crescendo como uma família, em que se alegram uns pelos outros, em que sofremos uns pelos outros. Com grande poder os apóstolos davam o testemunho da ressurreição do Senhor e todos tinham uma grande aceitação. Então, no grupo de oração, nós vamos crescendo nessa experiência do poder de Deus, que cura, que faz milagres, que converte, que quebra resistências de corações das pessoas do grupo, mas de seus familiares, de seus irmãos, daqueles que servimos nos ministérios. E assim, essa graça que o Espírito Santo fez nos primeiros cristãos, isso também se atualiza nos nossos dias. O Evangelho é vivo hoje. O Espírito Santo age hoje. Nós vemos isso no nosso grupo de oração. Os grupos também, além de viverem como uma nova família, esses grupos se reúnem semanalmente para oração, formação e partilha. Por isso que o nome do grupo é de oração e por isso nós dedicamos um bom tempo à oração comunitária. Esse grupo de 2 horas de duração tem quase uma hora dedicada à oração comunitária. E essa oração comunitária também tem características. A nossa oração é carismática, é de louvor, ou seja, a oração é espontânea. Não é uma oração programada, com um rito, não, é uma oração espontânea em que nós cantamos, louvamos e nos abrimos às surpresas de Deus. Aquilo que Ele quer falar naquele dia, aquilo que Ele quer realizar em nós naquele dia. Por isso, cada reunião do grupo de oração é uma surpresa. Por isso que cada vez que a gente vai para o grupo de oração, a gente vai cheio de expectativa e cheio de necessidades. E o que é que Deus quer realizar em nós? Mas mesmo que nós vamos cheios de necessidades, nós não vamos com pesar. Nós vamos com louvor, cheios de expectativa.
Esse grupo de oração também tem uma formação vivencial, não é uma formação teórica, não é uma formação bíblica no sentido vamos discutir a palavra de Deus, mas é uma formação vivencial. A partir da palavra de Deus, a partir do catecismo da Igreja Católica, a partir da vida dos santos, segundo aquela orientação do nosso manual, aquela formação vem atingir a minha vida, vem me formar para que eu viva aquilo que eu recebi naquele dia. É uma formação gradual. Eu não vou aprender tudo num dia, eu não vou aprender tudo em um ano. Não, mas gradativamente eu vou ouvindo a palavra de Deus que ilumina a minha vida, eu vou ouvindo o magistério da igreja que ilumina a minha vida e eu vou aderindo a isso, gradualmente, gradativamente. Essa formação é também por fase. Como a gente já falou, cada fase do caminho da paz tem um objetivo e por isso é bom viver cada fase intensamente. O grupo de oração também tem aspectos que são vividos para além do grupo, como o grupo de partilha, em que nós nos dividimos em núcleos menores de 4, 5 pessoas para partilharmos a nossa vida. E isso gera muita fraternidade, visita às casas, momentos de lazer, de convivência, momentos de sofrer juntos e de nos alegrarmos juntos. Para além do grupo de oração, nós também vivemos uma vida litúrgica comum, vivemos os tempos da igreja, vivemos a vida da igreja, vivemos da liturgia e para a liturgia. Além disso, os grupos de oração Shalom são grupos que querem receber, mas também querem servir. São grupos que vivem para o serviço da igreja e da humanidade. Os nossos grupos de oração são grupos missionários. Ninguém entra no Shalom só para fortalecer a sua fé no sentido espiritual, não é para engordar espiritualmente, para se fortalecer espiritualmente. Porque se não houver vida missionária, não há fortalecimento espiritual. Então, o grupo de oração Shalom é um grupo missionário. As pessoas do grupo de oração são chamadas a servir, a se engajar, a dar testemunho em sua família, a dar testemunho no seu trabalho, nos seus estudos. São chamadas a ter ministérios, a ter um serviço apostólico dentro da obra. E também as pessoas da obra Shalom, dos nossos grupos de oração, são convidadas a aprofundar a fé através de outros cursos que a obra oferece. O Senhor quer nos dar uma fé sólida. E como o tempo do grupo de oração não é suficiente para a gente receber tudo, nós temos cursos, nós temos uma formação católica à distância, nós temos livros para que cada membro do grupo de oração aprofunde a fé. Então, com a pessoa que está aí ao seu lado, partilhe-se essas características do grupo de oração Shalom, você percebe no seu grupo de oração. E enfatize com ele quais são aquelas características que hoje você mais precisa fortalecer. Talvez alguma dessas características estejam mais apagadas. Talvez pela falta de organização, a gente dê mais atenção a algumas coisas do que a outras. Então, como é que está o seu grupo de oração? Então, nós falamos sobre as características, você partilhou, e agora vamos falar sobre as características do pastor do grupo de oração Shalom. Um ponto muito importante
do pastor da obra Shalom, do coordenador de um grupo de oração, é que ele tenha uma profunda unidade com o carisma. É que ele se identifique com esse carisma. Ou seja, que ele seja alguém que viveu, que vive o carisma Shalom, que acredita nesse carisma, em tudo que ele é. Na vida de oração, na vivência do amor esponsal, na vivência da obra nova, no amor à Eucaristia, o amor à igreja. Então, esse coordenador de grupo de oração se identifica com esse carisma e serve os grupos de oração segundo esse carisma. Eu conto para vocês que um dia, aqui em Fortaleza, nós fomos convidados para apresentar aos padres da diocese, da arquidiocese, o nosso caminho da paz. O arcebispo nos convidou e estava presente, e nós fizemos uma apresentação. E apresentamos os nossos materiais e o objetivo de cada fase. E quando nós terminamos aquela apresentação, alguns párocos ficaram muito entusiasmados e disseram: será que vocês podem ceder esse material para nós aplicarmos nas nossas paróquias? E antes de nós respondermos, o próprio arcebispo disse: olha, se vocês tiverem o material, mas vocês não tiverem alguém que viva isso, isso não vai ser transmitido. Porque a transmissão, o que é o grupo de oração, a vivência do grupo de oração, só acontece se quem estiver à frente dele viver esse carisma. Então, eu achei isso belíssimo da parte do nosso arcebispo, Dom José Antônio, e porque ele expressou de maneira assim, muito clara aquilo que nós também acreditamos. O pastor da obra Shalom é alguém que tem uma profunda unidade com o carisma Shalom. Ele ensina a rezar porque ele reza. Ele ensina a viver a partilha de bens porque ele vive. Ele ensina a lutar contra o pecado porque ele luta. Ele ensina a amar a Eucaristia porque ele ama. Ele serve na obra e por isso ele leva os irmãos a servirem na obra. Porque o grupo de oração, o pastor do grupo de oração, não é um facilitador no sentido de um coordenador que aplica ali a formação. Ele é alguém que transmite a vida, como o próprio Jesus, quando veio ser o nosso mestre, ele não nos ensinou com aulas, ele nos ensinou com sua própria vida. Então, sua missão como pastor é imensa, é bela, é maravilhosa. É uma missão que compromete toda a sua vida. Deus lhe chamou a um ministério que exige de você um compromisso total, um compromisso radical. Porque você não é pastor só na hora que você está no grupo de oração. Você é sempre pastor. Né? E as pessoas do seu grupo de oração com certeza lhe procuram a qualquer hora. Por quê? Porque o pastoreio Shalom não é algo que eu exerço, é algo que eu sou. Eu sou o pastor. Né? O Senhor me deu a graça do pastoreio. E aí a gente vai ver 5 características do pastor Shalom, que esse nome, pastor, já diz, né? São 5 características que nós queríamos apresentar e na formação do próximo mês nós vamos aprofundar, mas que são 5 características que nos falam bastante, de maneira simples, sobre o que é ser pastor Shalom. Nós podemos pegar as nossas Bíblias em João, capítulo 10, nos versículos de 11 a 18. É o próprio Jesus que se apresenta como o bom pastor. João, capítulo 10, versículos de 11 a 18. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo aproximar-se, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa, porque ele é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Devo conduzi-las também. Elas ouvirão minha voz, então haverá um só rebanho,
um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou livremente. Tenho poder de entregá-la e poder de retomá-la. Esse é o mandamento que recebi do meu Pai. Então essa palavra é muito bela e Jesus apresenta o seu coração de bom pastor. E ao usar o termo pastoreio, a nossa comunidade se refere a esse Jesus bom pastor. O nosso ministério de pastoreio é um ministério de configuração a Jesus bom pastor. Ele é o nosso modelo. O nosso modelo de coordenação de grupo de oração é Jesus bom pastor. E a gente destaca a primeira característica, essa graça de dar a vida. Dar a vida pelas ovelhas. No versículo 11, Jesus diz: o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Então nós somos pessoas leigos, batizados, consagrados a Deus pelo batismo e escolhidos por Deus para dar a nossa vida em favor de outros. Ou seja, para nos envolvermos com a vida dos nossos irmãos ao ponto de darmos a nossa vida. Dar a nossa vida significa dar o nosso tempo, significa dar a nossa atenção, significa dar dos nossos dons, significa dar do nosso conhecimento, dar a nossa oração. Então, dar a vida significa concretamente dar o que somos e o que temos em favor daquelas pessoas. Se elas precisam da nossa escuta, nós vamos dar a ela um tempo de escuta. Se elas precisam da nossa visita, se elas precisam da nossa penitência, nós vamos ser penitentes por ela. Se elas precisam da nossa intercessão, nós vamos rezar por ela. Então, nós temos esse chamado a nos configurarmos àquele que livremente dá a sua vida pelas ovelhas. Ou seja, o coordenador do grupo de oração, o pastor Shalom, não é alguém que vem para as 2 horas do grupo de oração e chega assim meio agoniado, juntando as cadeiras, colocando o ícone, e cadê o violão, e cadê a música, e vamos começar. Não, ele é alguém que tem toda a vida comprometida com suas ovelhas. Ou seja, não é algo pequeno, não é algo fácil, não é algo simples. É uma grande missão que exige muita graça. E que por isso exige joelhos dobrados, e por isso exige compromisso, oração, súplica a Deus, porque só Deus pode nos capacitar a cuidarmos dessas pessoas que foram tiradas do mundo, evangelizadas, para fazê-las crescer na fé, para amadurecê-las na fé, para que elas no mundo sejam missionários. No versículo 12, Jesus fala do mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, que quando vê o lobo se aproximar, abandona as ovelhas e foge. Nós não somos assim. É uma característica que nós não podemos ter. É aquela de nos afastarmos das ovelhas quando vemos o perigo chegar perto, quando vemos o lobo chegar perto. E de vez em quando as nossas ovelhas são realmente atacadas pelos lobos. Os lobos dos desafios familiares, né? O compromisso com o mundo ou a preocupação com as coisas do mundo que impedem de se dedicarem a Deus. Nós vemos o pecado sussurrando, como diz o salmista, em torno das nossas ovelhas, oportunidades que aparecem e que vão tirá-las do caminho do Senhor. E o mercenário, ou seja, o coordenador de grupo de oração que não é pastor, ele vai ver essas situações chegando e vai dizer, ele faça o que quiser. Ele já é grandinho, ele que descubra o que é que ele tem que fazer. Eu não vou adular ninguém, eu não vou em busca de ninguém. Ele não está vindo porque não quer, já liguei, já mandei mensagem, já disse, não vou adular ninguém não. O bom pastor não é mercenário. Ou seja, ele se importa com as ovelhas. Ele é alguém que tem o coração na ovelha ao ponto de desejar conquistá-la para Deus, trazê-la de volta para o redil. Ele não é indiferente à ovelha, mesmo que ela seja imatura. Porque ela é imatura, aí é que ela precisa da minha atenção.
porque ela está altiva, talvez até arrogante, como se não precisasse de mim, não precisa de Deus, não precisa do Shalom. Aí é que eu preciso me desdobrar como pastor para ir atrás dessa ovelha cujo coração foi contaminado pelo orgulho. Que eu não posso chegar lá e dizer: ei, orgulhoso, vim te buscar. Pelo contrário, eu preciso me revestir da humildade, da mansidão de Jesus bom pastor, e com aquela caridade que é própria de Jesus bom pastor, atrair a ovelha perdida, acolher o filho pródigo, usar de misericórdia, né, com voz de misericórdia, com a presença de misericórdia, envolver essa ovelha. E, irmãos, isso é graça. E o Senhor quer nos dar essa graça, de não sermos coordenadores mercenários, mas sermos bons pastores, como Jesus, que quando vê o lobo se aproximar, a gente cobre a ovelha, a gente fala mais alto, a gente atrai. No versículo 15, aliás, no versículo 14, nós vemos outra característica do bom pastor, é que ele conhece as ovelhas, e as ovelhas o conhecem. E essa graça de conhecimento, ela exige dedicação. Para eu conhecer algo, eu preciso me dedicar àquilo. Eu preciso ouvir, eu preciso passar tempo, eu preciso investir meu tempo. E aí entra toda aquela dimensão do grupo de oração, que é o acompanhamento pessoal, a escuta. O que é que você está vivendo? Quais são suas alegrias? Quais são suas lutas? Quais são teus interesses? E, ao mesmo tempo, o pastor também se dá a conhecer. Eu vivo assim, eu combato assim. Eu também já passei por um desafio desse, mas Deus fez em mim desse jeito. Vamos ler esse livro que eu também já li. Então, a ovelha conhece o pastor e o pastor conhece a ovelha, porque elas passam tempo juntas. Elas têm momentos de acompanhamento, elas têm momentos de partilha. E aí a gente pode pensar nos momentos de lazer, de convivência juntos. Momentos em que o grupo sai junto, momentos em que o pastor sai junto, momentos em que o pastor visita a ovelha visita o pastor, e que cresce nesse conhecimento. Porque nosso Senhor foi assim. Ele trouxe os discípulos para junto de si. Eles andavam juntos, eles comiam juntos, eles serviam juntos. Jesus ouvia a conversa deles, entrava na história deles. Jesus conversava um por um. Jesus ia sabendo da fraqueza de cada um, fortalecendo cada um na fé. Então, o bom pastor conhece as ovelhas e as ovelhas o conhecem. Quarta característica está no versículo 15. O bom pastor é aquele que conhece o Pai e se deixa conhecer pelo Pai. Jesus diz: como o Pai me conhece e eu o conheço. Ou seja, o pastor de grupo de oração, e aqui está todo o segredo, é alguém que tem um grande relacionamento com Deus, uma vida de intimidade com Deus, uma vida de escuta de Deus, uma vida de oração que permite com que sua vida vá sendo configurada ao Senhor. E eu diria que essa é a grande graça do ministério de pastoreio. É porque esse ministério exige de nós uma vida autêntica de oração. Exige de nós uma vida que cresce em coerência. Esse ministério, quando Deus nos chama para este ministério, a gente pode ouvir Deus dizer assim: eu quero te dar a graça de ter uma vida espiritual intensa. Se você foi chamado ao ministério de pastoreio, o Senhor quer te dar uma vida profunda de oração. Uma vida constante de oração. Para que você conheça o Pai. Para que você se sinta conhecido pelo Pai. Para que você se sinta amado pelo Pai em sua fraqueza. Porque só amado pelo Pai, eleito pelo Pai, você vai poder também amar e eleger suas ovelhas. Ser misericordioso com elas, como o Pai é com você. Então, quando eu olho para pessoas que são do pastoreio, eu digo: Deus as elegeu para uma grande intimidade. Deus as elegeu para uma vida de conversão. E isso deve ser a nossa alegria. Deus nos chama a dar muito, porque Deus quer nos dar muito.
Eu digo como um testemunho que minha maior alegria, assim, o grande favor que Deus me fez foi em 4 meses de obra, 4 meses de grupo de oração, o Senhor já ter me chamado ao ministério de pastoreio. E eu ali, aos 17 anos, achava aquilo tudo tão grande, ter que acompanhar pessoas, ter que rezar pelas pessoas, eu ainda não sabia nem rezar. Eu considerei tudo aquilo tão grande que eu disse, eu tenho que rezar. Ou eu fugia do ministério, e eu espero que vocês não fujam, ou eu fugia do ministério, ou eu abraçava o ministério com as exigências dele e com as graças que viriam dele. E por misericórdia de Deus, o Senhor me fez abraçar o ministério. E abraçando o ministério, eu disse, eu tenho que rezar todos os dias. Então eu tenho que acordar cedo para rezar, antes da faculdade. Então, porque eu tinha que acompanhar minhas ovelhas, eu tinha que interceder por elas. Eu aprendi a rezar o ofício de Nossa Senhora. Então, eu tinha que fazer jejum por elas na sexta-feira. E toda a minha vida espiritual foi sendo arrastada pelo ministério de pastoreio. Quanto mais eu precisava dar, mais Deus dizia, eu também quero te dar. Então, conhecer o Pai, perceber que o Pai nos conhece e elege, essa é uma grande graça. É uma característica do pastor Shalom. E se você percebe que você não está vivendo as exigências do ministério, do pastoreio, você está achando até demais, você acha cansativo demais, exigente demais, antes de fugir do ministério, perceba o que é que Deus quer te dar. Que tipo de pessoa Deus quer que você seja? Ao lhe chamar como um leigo, com todas as responsabilidades que você tem em sua família, em seu trabalho, em seus estudos, por que Deus lhe chamou ao ministério de pastoreio? Certamente Deus te quer mais próximo. Deus te quer mais comprometido. E Deus te quer mais doado às ovelhas. A quinta característica do grupo de oração Shalom é aqui o número 18, quando Jesus diz no versículo 18, ninguém tira a minha vida, mas eu a dou livremente. Tenho o poder de entregá-la e poder de retomá-la. Esse é o mandamento que recebi do meu Pai. Essa liberdade que Jesus tinha de dar a vida ou de não dar. Você tem. Né? Você é um membro da comunidade de vida ou aliança, ou você é um membro de grupo de oração, eleito para o ministério de pastoreio. E você sabe que você pode estar no ministério e não dar a sua vida. Porque você sabe que você pode sair do ministério. Você pode pedir para sair. Deus te livre, mas você pode inventar justificativas para não ficar no grupo de oração. Você pode dizer como os discípulos, essa palavra é dura demais, esse caminho é exigente demais. E é mesmo. O ministério de pastoreio é exigente. É esse ministério de Jesus, bom pastor, que deu a vida até a cruz. É um ministério de sacrifícios em favor dos outros. Mas você pode dar a sua vida livremente. E se você dá a sua vida livremente, o Espírito Santo vai acolher essa oferta, vai ungir essa oferta. Vai dar autoridade a você. E você vai viver com alegria essa missão. Uma alegria que transbordará para as suas ovelhas. Uma alegria que inundará de salvação a vida das ovelhas. Então essa é a quinta característica. É um ministério que se vive de liberdade. Eu preciso querer viver. Eu preciso querer dar o meu sim a Deus. Eu preciso querer perder a minha vida. Porque quem não perde a sua vida não a encontrará. Né? É preciso querer perder, porque o grão de trigo que cai na terra e morre é esse que produz fruto. E Deus, ao lhe chamar ao ministério de pastoreio Shalom, lhe chamou para perder a vida. Mas quem perder a sua vida vai ganhá-la. Aqueles primeiros de 1982, 84, aqueles dos quais nós ouvimos falar aqui no histórico, eles estão até hoje aqui, felizes, ofertando as suas vidas, vendo os frutos da sua oferta. O que é que você quer ver daqui a 10 anos? Como você quer que sua vida esteja daqui a 35 anos? Você quer perseverar nos caminhos do Senhor? Abrace a sua missão, abrace esse ministério. Cuide das suas ovelhas. Deixe o Espírito Santo configurar a sua vida, Jesus, bom pastor.
que dá a vida livremente pelas ovelhas, que não é como um mercenário na hora que a ovelha está em perigo. Seja como Jesus, bom pastor, que conhece o Pai, que conhece as suas ovelhas e que livremente cada dia escolhe de novo ofertar a sua vida. Se você for assim, o grupo de oração Shalom vai ter as características Shalom. Vai ser um grupo de fervor, de louvor, um grupo que se engaja nos eventos, que se engaja nos ministérios, um grupo que tem grupo de partilha, que tem formação, um grupo em que acontecem curas, em que os carismas do Espírito Santo são abundantes. Se você for pastor Shalom, o grupo será Shalom. E se você estiver num grupo de oração Shalom, você estará respondendo ao chamado do Papa de consolidar esse carisma. Meus irmãos, que o Senhor nos dê a graça neste ano que se inicia, nessa comemoração dos 35 anos, de renovarmos a oferta da nossa vida, de não querermos um caminho fácil, ou um ministério que não exija sacrifício. Eu não conheço esse ministério na obra que não exija sacrifício. Mas, com certeza, não vamos querer nada menos do que o Senhor nos chamou hoje. Ele nos chamou ao ministério de pastoreio. Sejamos fiéis. E que Jesus, manso e humilde de coração, nos dê um coração semelhante ao dele. Por isso, rezemos juntos. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Shalom, perseveremos.